Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e hoje eu vou comentar um pouquinho mais sobre o Redmi Note 9S que eu já estou usando há mais de 5 dias e vou trazer as minhas primeiras impressões aí como um usuário pessoal. Não vou estar falando muito sobre configurações, mas sim do meu uso no cotidiano e como que o aparelho está se saindo. E antes da gente começar, bora para a vinheta. Caso você não seja inscrito, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Caso você ainda não viu os vídeos de 5 pontos positivos e negativos do Redmi Note 9S, eu vou deixar os links na descrição, ou caso você queira conferir mais vídeos sobre ele, eu vou deixar o canal aqui, é só clicar aqui embaixo que você acessa todos os vídeos que tem aqui, beleza? E caso você está a fim de comprar o seu Redmi Note 9S, vou deixar os links na descrição com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido. Claro que o melhor preço do Brasil, no momento atual, né, que foi lançado, está com esse preço aí elevadíssimo, mas futuramente vai estar baixando, então caso você esteja vendo esse vídeo mais para o futuro, se você é uma pessoa do futuro, dá uma olhadinha na descrição que provavelmente o link eu sempre atualizo ele e vai estar com um preço bem melhor, beleza? Vamos começar então falando um pouquinho da tela, que foi algo que mais me impressionou no Redmi Note 9S, tá? Sua tela aqui, ó, deixa eu até abaixar o brilho, porque ela tem um brilho muito forte, tá? Senão vai estourar aí na câmera, vai ficar chato para vocês verem. Deixa eu só fechar as notificações. Nós temos aqui uma tela de 6,67 polegadas, resolução Full HD, com esse notezinho aqui, ó, que muitas pessoas estão falando que tá dando... Como que é o nome? Esqueci o nome, mas ele tá dando aquele vazamento de luz aqui em volta. No meu caso, não tá acontecendo, tá? Eu não estou tendo vazamento de luz nem nas laterais, nem embaixo e nem em cima. A tela aqui não é mais da Tiama, tá? Gostei muito da resposta da tela, tá muito rápida. E a marca que foi inclusa no Redmi Note 9S agora é a marca Huaxing, tá? Não temos mais Tiama aqui. A marca Huaxing, ela é, se não me engano, se não me falha a memória e pelas minhas pesquisas, tá? Se eu tiver errado, deixa aqui embaixo. Ela faz telas para reposição de iPhone, tá? Isso foi o que eu pesquisei e foi o que pessoas também disseram nos comentários, então eu acredito que eu não esteja errado. E a tela está muito bacana, galera, tem um brilho muito forte, o tempo de resposta não está com delay, como acontecia em alguns aparelhos Redmi Note 7, Redmi Note 8, Note 5. Retenção de imagem, não apareceu nenhum indício, eu estou usando direto. Um dia agora eu esqueci ele ligado, porque eu não uso aquele para desligar a tela, porque eu sempre deixo alguma coisa aberta aqui para mim estar lendo na hora de estar fazendo os vídeos. Eu deixei ele aberto ali por uns 25 minutos. Se fosse para dar retenção de imagem, já era para ter acontecido, né? Que se a gente deixa a tela muito tempo no mesmo local assim, por exemplo, fica marcado e a retenção de imagem acontece. Então, nós temos aqui uma tela de qualidade e que a Xiaomi pelo menos tomou vergonha na cara de mudar e que foi o que mais me impressionou no aparelho. Fora o design, que é muito bonito, que eu vou estar comentando aqui ainda, mas a tela era um problema para muitas pessoas que iam comprar um smartphone da Xiaomi, porque ela economizava demais nas telas. Graças a Deus, ela mudou aqui no Redmi Note 9S. Uma outra coisa que me impressionou, ficou um pouco difícil de acostumar no começo, mas me acostumei, foi o novo estilo de vibração. Aqui no Redmi Note 9S, ó, nós não temos aquele estilo de vibração que é um motorzinho que roda, tá? A Xiaomi ela apresentou no evento online delas que eles colocaram aqui no Redmi Note 9S um tipo de vibração que ele sobe e desce, então ele consegue fazer vários tipos de vibração. Então para chamada você tem um tipo, para você digitar no teclado é outro, para notificação é outro, para você desbloquear o aparelho, que ele também vibra, é outro estilo de vibração, então você tem vários tipos táteis de vibração aqui. Isso é bem bacana, tá? Mas foi um pouquinho estranho no começo, porque o teclado, o estilo de vibração que tá, o padrão, né, que vem, ele tá muito seco, então às vezes você clica, você acha que não foi a tecla. Mas dá para você alterar lá nas configurações do teclado, depende do teclado que você usa, né? Eu uso o SwiftKey, para quem já me perguntou nos vídeos, eu normalmente uso o SwiftKey com um tema Aquamarine, que é bem bacana. Ele é um azul que combina bastante com o branco aqui do smartphone. E o teclado foi um pouquinho difícil de acostumar, mas esse estilo de vibração, depois que você acostuma, na hora que ele vibra no seu bolso, você já tem uma noção do que é que está chegando. Se é mensagem, se é ligação, se é WhatsApp, que é bem bacana, tá? E muitas pessoas reclamam dos smartphones da Xiaomi por quê? A vibração dele, quando está no seu bolso, você não consegue sentir. Isso já aconteceu comigo com o Note 5, Note 7, Note 8. Minha esposa tem o Mi Note 10. Também acontece isso, ela não sente a vibração. Já vieram pessoas no meu Instagram perguntando como que muda a vibração do Xiaomi, porque não consegue sentir quando vibra no bolso. Isso é muito chato, porque você usa o modo vibração ali,
para você não ter que deixar o toque e conseguir ver que o celular está vibrando. E o smartphone da Xiaomi não dá para sentir, eu não sei que tipo de vibração que eles colocavam anteriormente, que era um pouquinho esquisita. Mas nesse smartphone aqui mudou, dá para você sentir no bolso e a vibração tá muito bacana. Um outro adendo que eu ainda não consegui testar, que já veio pessoas me perguntarem, é do microfone. Eu não consegui testar ainda o microfone, tá? O microfone dele, muitas pessoas reclamam, dele não, né? Dos outros smartphones da Xiaomi, que estoura muito em show, tudo, mas por conta dessa quarentena não tá tendo nenhum show, nada assim muito gritante. Porque eu gritar no microfone dele não vai adiantar muito, né? E o som que eu tenho aqui em casa não é de estrondar. Normalmente o pessoal que gosta de um microfone bacana é que vai em show, que tem aquelas caixas estourando mesmo. Então seria bacana testar nisso. Ia ter o rodeio aqui na cidade, mas não vai ter mais, daria para fazer o teste. Mas eu acredito que o microfone não tenha mudado muito, tá? Porque de uma versão para outra eles não devem mudar o microfone espetacularmente. Provavelmente nas linhas mais top tem um microfone melhor. Mas aí fica um adendo caso você está preocupado com essa situação, eu não consegui testar ainda por enquanto. E agora vamos falar do polêmico sensor de digitais, ó. Esse sensorzinho aqui, ó, que muitas pessoas perguntaram para mim. Ele clica, Luan? Clica. Ele clica e ele também é afundadinho, ó. Se você der uma olhadinha, ele é levemente afundado aqui para você ter uma sensação tátil e se acostumar mais facilmente a encostar o dedo aqui do que ficar passando o dedinho aqui, ó, nos botões de volume. Então aqui, ó, você encostou o dedo, ó, não funcionou. Encostou o dedo, ele já desbloqueia. O sensor ele é rápido, tá? Ele não falha facilmente. E aqui, a configuração que eu deixei foi a padrão. A padrão é o seguinte, você vem aqui, ó, com o telefone desligado, você só, deixa eu só focar aqui, você só encosta o dedo, ó, não funcionou, você só encosta o dedo, ele já desbloqueia. Mas lá nas configurações do smartphone, você consegue alterar isso daí para quando ele está desligado, ele só funcionar aqui, ó, quando você apertar o botão. Nesse caso meu não está habilitado isso. E é bacana isso daí de estar habilitado o botão para você clicar para acionar o sensor, porque às vezes você pega o smartphone e você já encosta sem querer aqui. Mas apesar que se você pega o seu smartphone, você quer desbloquear ele, porque ele não tem o Always On Display, que é aquele reloginho lá para você ver a hora, sem precisar desbloquear o aparelho, então para mim não fez muito sentido ativar. Mas dependendo da pessoa, é bacana estar ativando. E isso é bom para você saber ao comprar o seu aparelho. Eu me acostumei rápido, tá? Com o sensor de digitais, eu tenho uma mão relativamente grande, mas dependendo da pessoa que tem uma mão um pouco menor, para usar desta forma que eu estou mostrando aqui no vídeo, pode ser que não alcance o dedo aqui, tá? Mas com o dedão aqui você alcança tranquilamente, tá? Você consegue alcançar bem mais fácil. Mas é isso aí. Sensores digitais não tem pontos negativos, na minha opinião. É mais falta de costume quando você adquire o smartphone, porque todo mundo está acostumado com um sensorzinho, ó, aqui atrás, embaixo da câmera, já vem com o dedinho aqui, ó, diretamente. Mas caso você não goste do sensor, dá para colocar também o desbloqueio facial. E agora vamos falar um pouquinho de design, tá? Design e também o tamanho do Redmi Note 9S. Eu fui lá ali pegar o Redmi Note 8 porque eu vou te mostrar uma coisa bem bacana. Aqui na parte de trás me impressionou bastante, tá? Nós temos uma câmera um pouquinho diferente do que a Apple lançou aí, porque todo mundo tá lançando com câmera parecida. Aqui no cantinho, né? A Xiaomi foi e colocou aqui no centro, tá? Temos uma câmera bonita aqui. As câmeras são de muita qualidade, tá? Funcionam muito bem. Funciona a Gcam, eu vou fazer um vídeo ensinando como instala a sua Gcam aqui. Então não se esquece de se inscrever no canal, galera, porque vai sair muitos vídeos sobre o Redmi Note 9S. E o que eu posso te falar? O design me impressionou muito. Se você viu o unboxing, você deve ter visto que eu fiquei muito impressionado com o design, tá? Aqui, ó, para você ver, ter uma noção, deixa eu focar. Ele é muito bonito aqui na lateral, ó, dá uma olhadinha. Ele tem um acabamento metálico na bordinha e no centro ele é um metal sem brilho. Isso deixou o aparelho muito charmoso. Quando você pega e vê ele de lado assim, ó, ele parece um smartphone premium. Ele não parece aqueles smartphones que você pegava anteriormente, que tinham uma pegada de plástico, você sentia que era de plástico, tá? Traseira de vidro, a frente é de vidro, o centro não sei do que é, tá? Parece ser metal, mas eu acredito que não seja pelo preço do aparelho, tá? Mas o design tá muito bacana, ó. Temos poucas bordas na parte da frente, tá? Caso você queira saber. Na parte de baixo nós não temos muitas bordas, tá? Então a Xiaomi aí deixou algo bem bacana. E o tamanho do aparelho foi o que mais, assim, impactou na hora que eu peguei ele. O bicho tá o Redmi Note mesmo, um notebook quase. Dá uma olhadinha, ó. Esse daqui, deixa eu mostrar na parte de trás. Esse daqui é o Redmi Note 9S e esse daqui é o Redmi Note 8. Deixa eu pegar os dois de assim, ó, para você ter uma noção de tamanho, ó. Dá uma olhada a diferença de tamanho de um para o outro.
nós temos uma diferença bem grandinha aqui, ó. Vou encostar um no outro aqui para você ter uma noção, ó. Olha o tanto que sobra aqui a mais para o Redmi Note 9S. É bastante, viu? E vou falar para vocês que esse tamanho aqui foi bem convidativo, porque assim, ele faz jus ao nome Note, né? A linha Note, normalmente, ela veio designada, eu tenho certeza, da linha Samsung, porque a Samsung começou com esse Samsung Galaxy Note. E algo que sempre foi assim chamativo na linha Galaxy Note era o tamanho das suas telas. Então, a Xiaomi aqui mandou ver no tamanho da tela, viu? Para vocês terem uma noção, ó, a diferença de tamanho de tela, ó, tô tentando deixar do mesmo tamanho, só que, assim, é meio difícil, né? Deixa eu desbloquear o Note 8 para ficar mais fácil para vocês, ó, dá uma olhada. Então aqui nós temos aqui uma diferença bem grandinha aqui de tamanho de tela. Quando eu pego o Redmi Note 8 agora de vez em quando, eu sinto uma diferença que eu vou falar para vocês, parece que eu estou pegando um brinquedo, porque a gente vai acostumando com o tamanho do smartphone, e logo a gente está usando um smartphone de 10 polegadas, eu tenho certeza absoluta. Mas, de modo algum, esse tamanho dele é ponto negativo, tá? Nós temos uma tela muito grandona aqui para você assistir seus filmes, então é muito bacana. Para consumir mídia no YouTube, então, muito legal. As cores da tela eu não cheguei a falar, mas são muito boas, tá? Chegam, assim, tem uma saturação muito legal. Eu não vou falar que chega próximo ao AMOLED, porque todo mundo vai me xingar, mas as cores estão bem vivas. Não tá aquele aspecto apagado que a Xiaomi normalmente traz nas suas telas de baixa qualidade, né? Aqui a tela foi bem aprimorada, não temos uma tela ruim aqui mesmo. É um ponto muito forte do aparelho, a tela. E agora vamos falar de desempenho, tá? Se você ficou até aqui no vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E vamos começar falando de jogo. Eu testei o PUBG nele, consegui rodar no mais alto, no frame rate alto, com a qualidade alta, HD no caso, né? HD e alta, vamos lá, porque eu não sou expert na parte de configuração do jogo. Então lá eu coloquei HD alta, que é o máximo que ele suporta. Se você jogar em balanceado, ele consegue rodar no Ultra. Então você consegue aí ter bastante performance aqui no aplicativo. No aplicativo não, né? No aparelho. Ele está conseguindo fazer muito bem o seu papel de jogo, porque ele tem o Snapdragon 720, tá? Então você não vai ter problema na hora de jogar seus games. Então se você quer comprar ele para jogar games, não se preocupe, tá? E o que eu senti nele, que eu vou passar aqui, que poucas pessoas sabem que o Redmi Note 8 tem, ele tem um problema com o Wi-Fi que fica travando seus jogos. No Redmi Note 9S, eu não tive esse problema. Não tive problema de travamento. Eu até fiz um vídeo aqui, ó, do Redmi Note 8, esse menininho aqui, ó, falando qual que era o maior defeito desse aparelho. A Xiaomi ela tem algum problema no drive de rede, no wireless dele, que quando você deixa o Bluetooth ligado, ele dá umas travadas na internet, que eu vou falar pra vocês, é horrível pra jogar. Eu fiz o teste no Brawl Stars e não dá pra jogar, galera. Você tinha que desativar o Bluetooth, colocar o modo avião e ativar novamente. Isso é muito chato, porque você compra um aparelho, paga R$1.000 nele e vem com algo que você tem que ficar fazendo gambiarra pra arrumar. Já no Redmi Note 9S, nós não tivemos esse problema, tá? Tô usando os jogos tranquilamente, tá rodando tranquilo, fiz teste de jogo, vai sair aqui no canal pra você. Então, caso você tá afim aí de pegar o aparelho para jogar, vai fundo que é muito bom. E para aplicativos não precisa nem falar, né? O Snapdragon 720, 4 de RAM, 64 de armazenamento, roda tudo. Você consegue usar qualquer aplicativo da Play Store sem dor de cabeça, multitarefa muito rápido, você não vai ter problema na hora de utilizar aplicativo de banco, ficar alternando entre aplicativos, não dá travamento, tá? Diferente do Redmi Note 7 ou 8, que na hora que você fica alternando muito de aplicativo, ele dá uma lentidãozinha ali, mas é porque o processador já está um pouquinho antigo. E vamos falar um pouquinho de câmera, tá? Para não fugir muito, falar, pulou a câmera, não está falando da câmera. Nós tivemos evolução aqui, nós temos um sensor principal, que é a evolução do sensor que veio no Redmi Note 8, tá? Veio de 48 megapixels versão 1 no Note 8 e no Redmi Note 9S veio a versão 2. Tá bem aprimorado, nós temos fotos bem bonitas, mas não foge da linha de intermediário, tá? Você tem fotos aí que impressionam, mas você não pode esperar fotos de top de linha. Se você tem aí um Galaxy S10 Plus, um Note 9 Plus, você não vai ter fotos melhores com o Redmi Note 9S. Eu vou jogar real aqui pra você. Ele tira fotos boas, tem uma câmera frontal muito melhor do que o Redmi Note 8, mas você não vai ter fotos assim, nossa, que foto maravilhosa. A nitidez está muito bacana, só que quando é em low light dá uma perca legal ali, mas conseguimos tirar fotos bacanas, tá? Não é, assim, a melhor câmera do mundo, mas para faixa de preço você vai ter uma câmera muito bacana. Isso é muito legal porque a Xiaomi está evoluindo passo a passo a cada versão do smartphone. E o que eu percebi bastante aqui, que eu vou mostrar no teste de Gcam,
é que o aparelho ele teve uma melhora no aplicativo da Xiaomi muito bacana. Tanto que a gente fez o teste da Gcam aqui e a gente não sentiu assim tanta diferença na câmera traseira. Na frontal foi brusca, a Xiaomi tem que melhorar ainda na frontal. Mas na câmera traseira está muito parelho ali. Nós temos algumas diferenças de pós-processamento de imagem, mas a Xiaomi melhorou muito nesse quesito da câmera traseira, tá? Então, se não saiu o vídeo ainda, fica ligado, ativa o sininho de notificação, que quando sair, você já baixa, já vê se vai funcionar, se você vai ter uma câmera bacana para você testar aí na sua casa. Caso você queira que eu faça um comparativo de fotos com o Redmi Note 8, deixa um comentário aqui embaixo, tá? E também os outros comparativos que você quer. Eu vou testar ele contra o Realme 5 Pro que eu tenho aqui também, que muitas pessoas estão pedindo, tá? Porque ali os Snapdragon são parecidos, 712 com 720, não é tanta diferença assim. E eu vou fazer o teste aqui no canal também. E agora vamos falar de bateria. A bateria dele tá, ó, filé. A bateria dele melhorou muito, tá? Claro que melhorou assim, digamos, por ter mais carga também. Temos 5.000 mAh e 20 de bateria. 20 não vai mudar quase nada, então vamos falar 5.000 mAh de bateria. E aqui nós temos carregador rápido de 18 watts. Para carregamento rápido, de 4%, que foi quando eu deixei a bateria, até o 100%, levou 1 hora e 50 minutos. E o teste de descarga que eu fiz com ele, descarga não é aquela do banheiro, tá? De descarregamento, tá? De descarregamento foi o seguinte, eu utilizei o aparelho, carreguei ele 100%, utilizei normal como eu uso no meu dia a dia. Ele fez 7 horas e 35 minutos de tela e ficou em 4%. Eu vou deixar a print aqui do lado se eu achar, porque eu tirei uma print e postei lá no Instagram, se você ainda não me segue, eu vou deixar aqui embaixo. Então você pode sim tá vendo essa parte aí, porque se você quer um smartphone que dura a bateria, Redmi Note 9S, ó, tá de parabéns. Ele tá com a Mi 11, mas não tá gastando tanta bateria quanto os outros smartphones da Xiaomi gastam. E esses foram os meus 5 dias com esse monstrinho aqui, ó, o Redmi Note 9S. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo. Caso você tá afim de comprar um Redmi Note 9S, não sabe onde comprar ou lojas confiáveis ou o melhor preço do Brasil, vou deixar o link na descrição para você com frete muito rápido. E muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Tchau!